Saudamos irmãos com a paz do Senhor, também os amigos ouvintes que estão nos acompanhando. Quero saudar com a gloriosa paz do Senhor. Quero também cumprimentar nesta oportunidade todos os pais pelo seu dia que ficou convencionado o dia de hoje como o Dia dos Pais. Na verdade, tanto o Dia dos Pais como os Dias das Mães não precisa de um dia específico, na verdade, são todos os dias. O pai ele tem que ser presente todos os dias, ele tem que lembrar dos seus filhos e das suas obrigações como tal. Meus irmãos, antes de começarmos essa argumentação sobre por que cremos na Bíblia, vamos fazer uma oração. Altíssimo Deus e soberano Pai que estás nos céus, no nome da pessoa bendita de Jesus, teu Filho amado, pedimos a tua graça, a tua boa mão estendida sobre nossas vidas, meu Senhor. Meu Pai, não estamos falando de filosofia, não estamos falando de psicologia, não estamos falando, meu Senhor, de assuntos, ó Pai Celestial, inerentes ao nosso dia a dia, meu Senhor, mas estamos falando, acima de tudo, sobre a tua palavra. Meu Deus, nos dá entendimento, nos dá graça, nos dá raciocínio lógico, aviva a tua palavra em minha mente, Senhor, meu Deus, meu Pai, para que possa servir de edificação para aqueles que estão vindo. Deus de poder, abre a mente dos teus servos e das tuas servas, também daqueles que ainda não te aceitaram como Salvador, ou que porventura, Rei da Glória, estejam ainda, meu Senhor, titubeando entre dois caminhos. Abre o seu entendimento para que possam compreender a tua palavra e serem iluminados. É o que nós te pedimos, confiando e crendo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero usar como textual para essa argumentação 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim, ó: Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que é em vós. Meus irmãos, a nossa fé ela não é cega. A nossa fé ela tem uma razão para ser. A nossa fé, meus irmãos, ela tem uma base segura, estável e bem alicerçada, que é a palavra de Deus. Pedro nos alerta aqui, meus irmãos, que quando nós fomos interpelados por alguém querendo justificativa a respeito da razão da nossa fé, nós temos que ter uma argumentação segura, meus irmãos. Hoje nós estamos vendo os ataques constantes que estão sendo feitos aos evangélicos, às igrejas de um modo geral. Alguns, infelizmente, meus irmãos, têm dado motivo para isso. Porque desculpe a sinceridade, meus irmãos, mas eu acho que não existe um livro mais vilipendiado nos últimos tempos do que a Bíblia Sagrada. E por nós mesmos. Infelizmente. Meus irmãos, tem muitos pregadores que não estão de fato preocupados em ensinar a palavra de Deus como ela é. Porque lhes falta o devido conhecimento da Bíblia. Querem ensinar, querem falar sobre ela, mas pouco conhece a Bíblia Sagrada, pouco conhecem a palavra de Deus. Então sua mensagem ela fica quase que inócua, não transmite segurança. Escute bem, você só tem segurança em um médico
Se ele tiver o devido conhecimento da medicina, tem que ter estudado, ele tem que procurar se aprimorar cada dia mais e mais, se atualizar. Isso é algo quase infinito. Isso é a profissão do advogado, de um contador, seja qual for a profissão. Para você ser um bom profissional, você tem que estar atualizado com o mercado atual. Você só pode pregar a palavra de Deus e ensinar com segurança se você tiver conhecimento da palavra de Deus. Aí Oséias fala, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? O conhecimento. Então nós precisamos, meus irmãos, ter conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia tem 50 anos exatamente que ela é o livro que está no topo dos livros mais vendidos do mundo. Há 50 anos. A Bíblia já foi vendido 3 bilhões e 900 milhões de exemplares na face da Terra. O segundo livro mais vendido na face da Terra, que ocupa o segundo lugar, isso você pode fazer uma pesquisa simples aí no Google, na internet, só foi vendido 200 milhões de livros. Então a Bíblia, ela foi vendida 20 vezes mais. Multiplica o segundo colocado 20 vezes para chegar no número que já foi vendido a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela já foi traduzida em 2.100 idiomas e dialetos. Aí você pode falar para mim, mas como? Não existe sequer 200 países no mundo. Então eu vou te dizer mais uma novidade. Só na África existe mais de 2.000 dialetos. Só na África. Então, quando você fala só na África, se existe mais de 2.000 dialetos e línguas, e ela foi traduzida em 2.100 idiomas e dialetos, você vê que ainda está muito aquém do que pode ser traduzida. Esta é a Bíblia Sagrada que eu estou dizendo para você. Em cada país existe uma sociedade bíblica que tem a finalidade de zelar pelas suas traduções do original, deixando-as próximo da realidade do que traz os originais. Cada um na sua língua, no seu país. A Bíblia tem que ser adaptada no inglês para a língua do inglês. Ela tem que ser adaptada no português para o português. De uma forma que se entenda. Você está vendo? Você precisa ter conhecimento disso aqui. Quando você foi interrogado, então interpelado, por que eu creio na Bíblia? Você tem, no mínimo, que ter conhecimento sobre aquilo que você está falando. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala sobre família. Não existe assunto nenhum que a Bíblia não fala. Não fale. Ela fala sobre a família. Aonde está isso? Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. Está lá. Primeira família constituída. Deus fez a família. Porque sem família, escuta aqui, a Bíblia quase perde o seu valor. Aqui existe a normatização para o homem ser feliz dentro da sua família. Trivialidade. A Bíblia fala sobre romance, como deve ser o relacionamento amoroso entre duas pessoas, desde o namoro até o casamento. Aonde está isso, meu irmão? Livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Está em dúvida como agir dentro da política? Vá para Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 7. Paulo ensina como você deve agir politicamente. Está lá. Ela fala sobre política.
Mas a Bíblia também fala sobre história mundial. Daniel, o livro de Daniel, a hora que você começa a ler, prestando atenção, ele fala do presente momento que ele vivia, do Império Babilônico. Ele entra no Medo-Persa e começa depois, pela revelação divina, a descortinar os impérios que surgiriam. Ele dá detalhes do início do Império Romano, que ainda não existia. E Daniel fala sobre o reino que está se formando, que é o reino do Anticristo. Olha lá, olha o futuro, falando há mais de 2.500, 2.600 anos à frente da sua época. Está tudo registrado em Daniel. Detalhes importantíssimos que ainda acontecerão. Aí, fala sobre história mundial. Mas a Bíblia também fala sobre economia. Eu acho até interessante, Eclesiastes, eu quero até ler esse versículo, vou ler outros, mas estou fazendo uma análise rápida, porque eu quero depois me deter em alguns versículos específicos. Mas isso aqui eu acho interessante. Mas fala de economia? Fala de economia. Essa versão aqui eu quero ler depois. Deixa eu ler primeiro na Almeida Revista Corrigida, porque é o mais comum que se lê. E eu acho interessante, às vezes, o entendimento sobre esse versículo aqui, mas aqui está aqui a economia. Olha aqui, ó. Diz assim, ó. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Quando ele está dizendo aqui, reparte o teu pão, lança o teu pão sobre a água, que depois de alguns dias o acharás, ele não está mandando você pegar o teu pão, o teu alimento, a tua safra, e lançar no rio. Porque se você fizer isso, você não vai achar. Os peixes vão comer. E você vai tomar um grande prejuízo. Então, sobre o que ele está falando? Agora eu vou ler na versão King James atualizada. Diz assim, ó. Distribui com generosidade o teu pão, como se o atirasse sobre águas, e depois de algum tempo o receberás de volta. O pregador aqui, Eclesiastes, é Salomão. Ele está falando sobre os seus navios parados no porto, saindo cheio de mercadoria, para ser vendido e levado a outros países. O pão lançado sobre a água é negócio que estava realizando com outros países. Então seu pão saía em navios sobre águas. E depois de algum tempo, achava como? Retornava ou em mercadorias, ou em ouro, ou em dinheiro. E o versículo 2? Reparte com 7 e mesmo com 8 que tens. Aí continua o versículo. Pois não sabe que desgraça pode vir sobre a terra. Esse reparte com 7 ou com 8, diversidade de negócios. Se você tem condições financeiras, se você tem um dinheiro guardado, não aplique em um único tipo de negócio. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Então, é diversidade de negócios. Aplica um pouco nesse tipo de coisa, aplica outro pouco nesse tipo de coisa, aplique. Se você perder num, você ganha no outro. Tá vendo aí? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Janeiro, fevereiro, estava tudo bem. Havia uma pequena nuvem como a mão de uma epidemia, alguma coisa.
Quando chegou em março, a coisa mudou completamente. Quem estava trabalhando, hoje está desempregado. Alguns que tinham alguma economia, a sua economia já está começando a acabar. E ainda vai levar algum tempo para a coisa mudar. Você está vendo aí? Pois não sabe que desgraça pode vir sobre a terra. Diversidade de negócios, aplicações diferentes. Mas a Bíblia fala de ciência. A Bíblia fala também de ciência. Gênesis, olha que coisa interessante. Capítulo 1. Eu vou ler nessa Bíblia aqui, porque já há algum tempo eu fiz essa anotação aqui, eu acho muito interessante. Ó, escuta aqui. A ciência descreve o universo em 5 termos. Isso aqui não é a Bíblia. A ciência descreve o universo em 5 termos: tempo, espaço, matéria, energia e movimento. Então escuta aqui, eu não estou dizendo a Bíblia. A ciência. Depois você faz a checagem, veja isso aí, se é verdade ou não. Descreve o universo nesses 5 termos: tempo, espaço, matéria, energia e movimento. Gênesis é o começo de tudo. É a criação. Foi escrito há aproximadamente 1450 anos antes de Cristo. Se você considerar 2020 com 1450, nós estamos falando de 2070. Nós estamos falando de 3.500 anos aproximadamente atrás. Foi escrito Gênesis. E o que a ciência somente posteriormente veio confirmar, descrevendo o universo em tempo, espaço, matéria, energia e movimento, está aqui em Gênesis capítulo 1 e versículo 2. Diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí você vai me fazer a pergunta: aonde, irmão José? Tá esses 5 termos nesses 2 versículos que a ciência descreve o universo. Vamos lá. No princípio, versículo 1, tempo. Criou Deus, o Deus criou energia. Olha lá. Tá vendo? Energia, vai. Anote para não se perder. Os céus, espaço. E a terra, matéria. Era a terra sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus fazia o quê? Se movia. Movimento sobre a face das águas. Pessoas, eu me alegro com a atualidade da Bíblia. Você tem que estudar, você tem que pesquisar. Quando alguém lhe perguntar a razão da vossa fé, por que você crê na Bíblia? Aí eu respondo, porque ela é a palavra de Deus, infalível, inerrante. E o livro mais atual que existe na face da Terra. Medicina, mas a Bíblia fala de medicina. Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19. E o versículo 20 diz assim, olha aqui, ó. Porque eu creio na Bíblia. Agora só título de curiosidade para você saber, tá bom? Jó, possivelmente, ele é da época patriarcal.
e possivelmente seja um dos filhos de Issacar. Aonde está isso? Vamos ver Gênesis 46 e 13, diz assim, ó. Gênesis 46 e 13. Diz assim. E os filhos de Issacar, aqui ele está dando a genealogia. Aí ele fala assim, o 13. E os filhos de Issacar, Tola, Puva, Jó e Simão. Quando você começa a ler o livro de Jó, você vê que existe muita similaridade com a época patriarcal. Apesar de os estudiosos não darem uma data para o livro de Jó, porque isso estou fazendo analogia, segundo o meu entendimento, e segundo o entendimento de alguns eruditos da Bíblia. Eles veem por essa ótica também. Então estaria mais ou menos na mesma época de Gênesis, um pouquinho mais novo. Mas vamos aí trabalhar com 3.400 anos atrás. Olha como eu li para você. Jó 19, 20. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Aproximadamente 70 anos atrás, antes da descoberta dos grandes microscópios, quem lia isso aqui, pele de dente, que isso? O camarada que escreveu isso aqui não sabia nem o que estava escrevendo, como é que eu vou acreditar num negócio desse? Põe aí, 70, 80 anos atrás. Mas a ciência, ela foi evoluindo. E foi descobertos grandes microscópios que conseguem ver algo que aumenta-se 100 vezes mais para você conseguir enxergar a olho nu. Hoje a ciência comprova isso. Pergunte para o seu dentista. O que se chama de esmalte dentário é epiderme, tecido epidérmico. Você sabe o que é isso? É pele. Você está vendo a razão da minha fé? Ela não é sem motivo. Ela não é cega. Ela é balizada na palavra de Deus, que é infalível, é inerrante. Jó, há 3.400 anos atrás, ele fala: sobre só os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Magreza. Aí ele fala: salvei-me só com a pele dos meus dentes. E a ciência hoje prova que esmalte dentário é tecido epidérmico, é pele. Mais um versículo, Jó, já que estamos aqui, 26 e 7, diz assim: ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Faz uma pesquisa e vê, há 100 anos atrás, há 60 anos atrás, no que o homem acreditava está sustentada a terra. Em 1500, no ano de 1500, quando saíram para descobrir novos caminhos para as Índias, os navegadores tinham medo de navegar por terras, por águas estranhas dentro do mar, porque eles tinham medo que de repente a água se acabasse e caísse num grande abismo, fim da terra. Mas aqui, Jó 26 e 7, diz que a terra ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra
sobre o nada. A terra está segura por Deus. E nada poderá abalá-la. Continuando. Medicina, já li para você, 19 e 20. A segurança da terra, aí vem... Mas a Bíblia também fala de esportes. Pergunta, né? Você pode fazer, mas a Bíblia fala de esportes. A Bíblia também fala de esportes, rapaz. Oxa, mas como é que não? Onde é que está isso? Efésios, capítulo 6, de versículo 13 em diante. Ó, o apóstolo Paulo aqui estava preso em Roma. E ele estava observando um dos soldados que fazia a segurança da cela onde estava, ou da casa onde ele estava. Ele não estava preso numa nossa, ele estava preso na casa dele, que era lugar. Está lá, Atos capítulo 28. E quando Paulo começa a falar sobre as armaduras espirituais do crente, ele usa como símbolo as vestimentas que está aquele soldado. Ele começa assim, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, e vestidos-vos com a couraça da justiça. Ele está olhando. Ele está cingido, o guarda está cingido, só que a simbologia que ele põe, devemos estar cingidos com a verdade. O soldado tinha uma couraça. E a couraça nossa é a justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho. Paulo aqui está observando. E esse soldado geralmente era um lutador, tinha que estar preparado. E o sapato que ele calçava, passava abreu, para na hora da batalha, da luta, o pé dele não escorregar, vir a cair e ser atingido pelo adversário. Paulo tinha conhecimento do boxe. Tá vendo aqui? Aí ele faz a semelhança que esse calçado nosso tem que ser o evangelho da paz, não é a agressividade que usa um boxeador. 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. O escudo que o soldado usava. Os dados eram lançados contra o soldado e com o escudo ele detinha os dados que eram inflamados, continham fogo. Esses são as setas que o inimigo lança contra nós. E a fé, o nosso escudo. Tomai também o capacete da salvação, cabeça protegida, espada do Espírito. É a única arma de ataque que o crente tem. Sabe qual é? A palavra de Deus. Paulo fala em outra ocasião sobre aqueles que competem nos Jogos Olímpicos em Roma. Não é proibido o crente fazer esporte. Não, tudo com moderação. Mas, irmão, me diz uma coisa, será que eu posso jogar uma bolinha? Ué, por que não? Pode. Jogue a sua bola se você quiser, não tem problema nenhum. Mas eu vou lhe dar um conselho. Não vá jogar na hora da escola dominical. Não vá marcar jogo na hora do culto. E na hora que estiver jogando, não se esqueça. Você é crente. Você é salvo. Guarda os teus lábios. Cuidado. Abre aspas, eu não me lembro agora. Quem foi o santo que falou, meu Deus? Devemos pregar continuamente. Continuamente pregar. E, se possível, até com palavras. O que você estiver fazendo tem que ser uma pregação. Quem olhar para você vai olhar e falar: este é um santo homem de Deus. Esta é uma santa mulher de Deus. Se for necessário pregar falando, você prega. Senão, prega com o teu procedimento.
E geografia. Será que a Bíblia fala de geografia? Eu estou falando sobre a razão da minha fé e da tua fé. Será que a Bíblia fala de geografia? Essa versão aqui. Jó é a que eu mais gosto para esse versículo que eu quero. Jó, capítulo 37. Já estou terminando, viu? Isso é só uma pequena dissertação, meu irmão. Para você se esforçar, meu irmão. Procurar ler a palavra de Deus, meu irmão. Rapaz, quantas vezes você fica ocioso? Sem nada para fazer, mas não se esforça para ler a Bíblia. Como é que você vai ensinar a Bíblia? Como é que você vai pregar? Se você não tem argumentos para falar com as pessoas, aqueles que inquirirem, perguntarem para você a razão da tua fé. Vamos lá. Jó 37 e 12 diz assim: Então, ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo inabalável. Deixa eu ver essa versão. Depois eu vou voltar para cá. Deixa eu ver. Eu quero Jó 37 e 12. Eu quero chamar a atenção para um detalhe importantíssimo. Eu tenho também Isaías, mas eu quero ler aqui. Jó 37, 12 diz assim: ó. Então elas, segundo o rumo que lhe dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhe ordena sobre a redondeza da terra. Alguns não imaginavam, quando foi escrito, estou mostrando para você um livro que foi escrito aproximadamente 3.400 anos atrás. Nessa época, não existia satélites para olhar lá de cima e ver que a Terra era redonda. Mas dirigido por Deus, há 3.400 anos atrás, já falava da redondeza da Terra. Isaías, capítulo 40, profeta Isaías. Agora nós estamos um pouquinho para frente. O livro do profeta Isaías foi escrito há aproximadamente 2.720 anos atrás. Foi entre os anos 700 e 650, 680 anos antes de Cristo. Então já estou bem mais na frente, correto? Isaías capítulo 40, a razão da minha fé, meu irmão, você tem que saber. A nossa fé não é cega. E versículo 12 diz assim: Isaías, desculpe só um minutinho, que eu quero a versão que... e 22, aqui é exatamente aqui, porque algumas versões, eu já vou explicar a você já como fala, mas eu vou ficar por aqui. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Algumas versões está sobre o globo da terra, mostrando que a terra ela é redonda. Tá vendo aí? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos.
É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. 2.720 anos atrás, aproximadamente, o profeta Isaías fala também da redondeza, dirigido por quem? Revelação de quem? Do Espírito Santo. Nessa época não tinha como saber a forma exata da Terra. Era pouco explorada. Hoje, com satélites, nós sabemos isso. E para encerrar, eu quero ler para você Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4. Agora que vem o ápice do que eu quero dizer para você. E nós vamos ler aqui alguns versículos, mas depois eu vou me deter onde eu quero. Escuta aqui. Eu já disse aqui em outras ocasiões, eu vou repetir. O que não faria o ser humano se tivesse algum meio, algum remédio, ou pudesse se desenvolver alguma alquimia que alguém faz, ele está aqui, se você tomar esse produto aqui, você nunca vai morrer, você vai ter a vida eterna. Se você fizer uma pesquisa na história mundial, você vai encontrar de homens poderosos, reis, que morreram jovens, pensando que havia descoberto um determinado produto que iria lhe dar a vida eterna. Lembra engano. Morreram jovens e não descobriram de maneira nenhuma. Mas este livro aqui que eu estou lhe mostrando, que eu estou falando, que eu estou discorrendo sobre ele para você, que eu estou provando a razão da minha fé, tem o meio de você ter a vida eterna, sem gastar um único tostão, sem fazer absolutamente nada. Aqui, este livro tem o meio de lhe dar a vida eterna. João capítulo 4 tem um diálogo de uma mulher samaritana com Jesus Cristo. Não vou me deter a isso. Vou mostrar para você o caminho da vida eterna. Indagou-lhe a mulher, o versículo 11, 4 e 11. Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir água viva? Jesus, neste poço que essa mulher estava, ele pediu que a mulher lhe desse um pouco de água. E no relacionamento do povo judeu com o povo samaritano, não havia um bom relacionamento. Não vou entrar em detalhe agora, mas não se bicavam no popular. Aí a mulher pegou e disse assim, o versículo 7, nisso uma mulher de Samaria veio tirar água, pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para beber. Aí a mulher no versículo 9, então ele respondeu à mulher de Samaria, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Abre parênteses, pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus se relaciona bem com qualquer tipo de gente. Essa mulher não sabia que Jesus a amava. E ela mostrou logo de cara as diferenças dela com Jesus. Como? Tu sendo judeu, pede água a mim, que sou samaritana. Está me afrontando? Aí versículo 10. Jesus respondeu a ela, se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-lhe de beber, tu lhes pedirias, e ele daria água viva. 11. Indagou-lhe a mulher, aí vem o texto que eu li.
Senhor, tu não tens como pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Versículo 12. Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Versículo 13. Jesus afirmou-lhe, isso aqui é uma afirmação: quem beber desta água terá sede outra vez. Quem beber da água desse poço vai voltar a ter sede. Aí o versículo 14. Aquele, porém, isso aqui é uma afirmação, uma verdade absoluta, da forma que ele mostrou. Quem beber dessa água desse poço aí vai voltar a ter sede. É uma verdade absoluta. Você bebe água agora, tá aqui, ó. Daqui a pouco tem que beber de novo, volta a ter sede. Quem beber dessa água volta a ter sede. É uma afirmação. E ele continua a sua afirmação, a sua convicção. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, torna-se nela uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Tá aqui, meu amigo. Não precisa bater a cabeça por aí. Não precisa ter medo da morte. Esta Bíblia que eu provei para você, as verdades absolutas, que já estão nela há mais de 3.500 anos atrás, e que somente a ciência conseguiu comprovar alguns anos depois, me garante. E aqui, ó, é água viva. As palavras de Jesus são água que sacia a sede da tua alma. As palavras de Jesus é a água que preenche o vazio da tua alma. A palavra de Deus, se você crer nela, colocar a tua fé em prática, eu lhe garanto uma coisa: a mesma certeza que eu tenho de vida eterna, você vai ter. Ainda que o meu corpo venha tombar, não sei, pelo Covid, pela velhice. A outra hipótese é o arrebatamento da igreja. Mas se eu não for arrebatado e vier a morrer, eu tenho convicção e certeza disso, porque a Bíblia me garante isso. Um dia eu ressuscitarei de entre os mortos e terei a vida eterna com Jesus. Esta vida que eu estou oferecendo para você, esta água que eu estou dando para você, e eu tenho certeza absoluta, diante das provas que eu apresentei para você, da palavra de Deus, não dá para questionar. É a verdade. E é ela quem me garante isso. Seja qual for a situação que você esteja passando, não importa. De doença, Jesus Cristo pode te curar. Um momento de dificuldade nos teus negócios, Jesus Cristo também pode abrir uma porta para você. Uma instabilidade dentro do teu casamento, do teu relacionamento, que você não quer, você não está satisfeito com isso, você está triste. Jesus Cristo pode dar a solução para você. Está aqui, é a solução. Basta você crer na palavra de Deus, porque ela é infalível, é inerrante e é eficaz. Ela realiza aquilo para o qual foi enviada. Altíssimo Deus e glorioso Pai, no nome da pessoa santa de Jesus, teu filho amado, é que pregamos aqui a tua palavra e mostramos, meu Senhor, que ela é a verdade. Senhor, meu Deus, meu Pai, te pedimos, meu Deus, se porventura alguém nesse momento se decidiu por te aceitar como Salvador, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, te peço, perdoa os seus pecados. Dá a ele essa água viva, desejo de beber, de satisfazimento da graça, para que através da sua vida o teu nome venha ser glorificado e exaltado. Despede-nos agora em paz, Senhor Deus, meu Pai. Concede-nos uma semana abençoada. Estamos confiados e confiando em Ti, porque sabemos que Tu tem o melhor para o Teu povo. É o que nós pedimos, confiando e crendo, em nome de Jesus.
Amém.